Georgina Business Park apresenta Rio Preto Business. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, Milton Assis ocupa atualmente a posição de secretário municipal de Planejamento Estratégico. Ele vai falar sobre as principais obras em Rio Preto. Milton, Rio Preto é uma cidade que cresce a cada dia, são muitas obras na cidade, mas quais são as principais obras, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma, Milena, é isso mesmo. A cidade está vivendo um bom momento de obras. A começar pelas obras anti-enchentes, tais quais aqui da Avenida José Munia Brasilusa, que é o córrego Borá e o seu afluente, como também na Juscelino Kubitschek. No caso, essas obras elas serão concluídas, muito mais de que resolver um problema de infraestrutura que é enchente, vão se transformar em dois parques lineares, o Parque do Borá e o Parque do Canela, que vai agregar aqui para a população dessa região e de toda a cidade um local a mais de lazer, um local arborizado, com pista de caminhada, com uma iluminação, com luminárias ornamentais, em que além de você poder caminhar, frequentar durante o dia, também nos períodos noturnos. Esse seria um destaque, mas não fica por aí. Na região leste da cidade, região dos Damas, represa municipal, parque, que já é uma realidade de alguns anos, está sendo sempre renovado, nós teremos ali uma ligação por meio de um viaduto à região dos Damas, sobre a BR-153, e teremos ali uma ponte em arco, uma ponte muito bonita, esteticamente falando, e que vai melhorar muito o fluxo entre as regiões dos bairros Dama com o centro e assim e reciprocamente também. Além de melhorar o trânsito, então, vai também mudar aí a paisagem da cidade, né? Um exemplo, nós já iniciamos a primeira obra de um conjunto de obras chamado Mobilidade Urbana Rio Preto 2030, que é um grande viaduto que liga o centro da cidade à região norte. É o famoso viaduto da região norte. É um deles, porque temos surpresas aí adiante. Esse viaduto fica na João Bernardino de Seixas Ribeiro, passa sobre a ferrovia e sobre a Avenida Hernani Pires e liga com a Fortunato Vettorazzo. Ali é uma região bastante populosa e esse viaduto, eu repito, dentro do programa de mobilidade urbana, ele trará mais desenvolvimento numa região que já é desenvolvida e ganhos de tempo, tanto para quem utiliza ônibus como quem utiliza o transporte individual. Milton, essa área aqui próxima ao Georgina vai receber também uma obra importante. Sem dúvida, nós falávamos em região leste, oeste, norte, vamos voltar um pouquinho para a região sul, que além das obras anti-enchentes, dos parques que estão vindo para essa região, aqui nessa saída do eixo que começa do centro, vem pela Faria Lima e depois se transforma em Anísio Haddad, até a chegada à BR-153, esse trecho passará também por uma transformação. A partir da rotatória ali do Jardim Vivendas, o cruzamento com a Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, dali até a rodovia, por conta inclusive de uma exigência da Prefeitura, um acordo com a Gradalf, será duplicada essa saída. Todas essas obras vão ajudar, assim, vão fazer com que Rio Preto não se torne uma cidade com um trânsito caótico. Isso não existe aqui. A Secretaria de Planejamento já há alguns anos vem estimulando o surgimento de outros polos que não apenas o polo central, o centro urbano. O Georgina mesmo é um exemplo disso. Aqui está se criando uma polaridade, uma centralidade que nós temos buscado reproduzir em outras regiões também. Atrelado a tudo isso, também de nada adianta você só estimular, por meio de melhoria do sistema viário, o transporte individual. Obras muito importantes vão colocar definitivamente São José do Rio Preto no século XXI, para que se evite o que aconteceu com as grandes cidades, que só foi cuidar disso quando já tinham 700, 800, 1 milhão de habitantes, o que já se mostra um pouco tarde. Então o projeto de mobilidade urbana, que tem uma nova estação central,
nós teremos 9 corredores com vias preferenciais para ônibus, num total de 40 quilômetros. Vamos mudar tudo, o padrão da rua, calçada, os pontos de embarque, desembarque. Quando cruza com esse anel que eu mencionei, nós teremos também 9 estações de bairro, 9 mini terminais de bairro, alguns deles já com a estação, com o pagamento, a bilhetagem do lado de fora do ônibus, o que vai agilizar muito. Então, atraindo as pessoas para o transporte coletivo, e Rio Preto, com a melhoria que aconteceu de 2011 para cá, já aumentou, é um fato sui generis no país, de aumentar o número de pessoas que andam por transporte coletivo. Isso é um grande desafio. Eram 80 mil passageiros por dia em 2011, esse número hoje já chega a 120 mil. Vamos falar agora, Milton, sobre a duplicação da BR-153. Quais são os benefícios para quem mora em Rio Preto? Olha, eu diria que tanto para quem mora em São José do Rio Preto, como quem é da região, e inclusive por ela ser a denominada Transbrasiliana, é uma rodovia que serve gaúchos, paranaenses, mineiros, paulistas, porque ela liga o sul do país ao norte. Sim. São 14 viadutos. O município cuidou e fez todo o possível para manter, né? Porque quem lida com a rodovia pensa só na rodovia. O município é que teve que fazer esse papel, de insistir nas passagens em desnível, hora é por cima, outra hora é por baixo, mas são 14 pontos onde nós teremos viadutos que farão a conexão para essa expansão da cidade, que já é natural, e teremos também 8 passarelas para pedestres. Então a BR agora ela será definitivamente uma realidade na nossa cidade. Milton, alguma questão que não foi colocada que você gostaria de comentar? Nós comentávamos há pouco a questão do desenvolvimento também. A cidade ela precisa ser sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, tem que ser, né, as pessoas têm que participar do crescimento e desenvolvimento da cidade, e o desenvolvimento econômico também, que proporciona tudo isso. Rio Preto tem uma configuração por faixas de renda da sua população que mostra muito do porquê da grandeza de Rio Preto. Rio Preto tem uma renda bastante bem distribuída. Se você tirar as pontas, né, a faixa de renda A, de alta renda, e a mais baixa, que ambas estão aí em torno de 6, 7%, você tem uma classe média expandida, que consome. Rio Preto consumiu, no ano de 2013, que é o dado mais recente que a gente tem, mais de 10 bilhões e meio. As famílias riopretenses fizeram compras nesse volume. Então isso assegura um desenvolvimento também na nossa economia. E para citar 2 aspectos rápidos, nós teremos a inauguração do Parque Tecnológico, que eleva o patamar de Rio Preto, que após a implantação de 13 mini-distritos destinados a médias, pequenas empresas, 3 distritos industriais, agora Rio Preto terá o seu Parque Tecnológico, onde junto, ali muito presente, as universidades e os empresários e o poder público, todos juntos ali, criando uma sinergia, toda empresa, inclusive com associados, pessoas da região poderão se associar ao parque, pessoas de Rio Preto fora do parque, estimulando ainda mais o crescimento, o incentivo à inovação, produção de tecnologia. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Milena. Foi um prazer estar aqui participando do seu programa. Obrigada por assistir ao Rio Preto Business. Acompanhe outras edições do nosso canal no YouTube e no Facebook. Até a próxima! Georgina Business Park apresentou Rio Preto Business.